Olá, alunos do nono ano. Na aula passada a gente trabalhou a crítica de Voltaire, né, sobre o texto Cândido, né? A gente falou sobre isso, a crítica que ele fez a Leibniz. E nesta aula a gente vai trabalhar o texto da página 11, Olhar de Filósofo, que vai da página 11 à página 12 e fala sobre três filósofos, basicamente, que é Thomas More, que viveu na Inglaterra no século XVI, Jean-Jacques Rousseau, que viveu na França, né? E no século XVIII, né? E John Rawls, que século XX, Estados Unidos, né? Viveu nos Estados Unidos. Nesse sentido, a gente vai falar sobre as ideias de cada um desses autores. Por exemplo, Thomas More, ele viveu num período onde havia a figura do rei, né? Finalzinho do século XVI, né? A questão a transição entre a época do Renascimento para a questão da Idade Moderna, né? Do Renascimento, né? O período renascentista. E havia duras críticas ao rei, né? E Thomas More, ele escreveu um livro que descrevia uma ilha. Esta ilha, ela representava o quê? Era uma alusão à Inglaterra, ao meio social da Inglaterra, a vida em sociedade da Inglaterra, né? E com os problemas que tinha. Só que essa ilha que ele descreveu era totalmente o contrário do que seria a Inglaterra, né? Thomas More ele fez um texto que descrevia uma ilha onde os habitantes viviam pacificamente, de forma harmoniosa. Era um convívio no meio social muito tranquilo. Era um convívio harmonioso, pacífico. E todos tinham acesso a inúmeras, como é que eu posso dizer? Inúmeras condições de vida, né? A vida era justa, socialmente dizendo, né? Existia uma equidade social, um equilíbrio entre as pessoas, né? Todo mundo tinha acesso a tudo. Não existia a questão da propriedade privada, né? Os utopianos não tinham propriedade privada, nem detinham grandes riquezas, né? Então havia essa descrição, segundo Thomas More, né? Então existia a ausência da propriedade privada entre os utopianos. E essa palavra utopia remete depois que ela houve esse escrito de Thomas More, a palavra utopia adquire o quê? O sentido de quê? De algo idealizado, né? Algo um projeto a ser alcançado ou que não vai existir, porque aquilo ali é apenas uma ideia, algo que está no mundo das ideias, idealizado, né? Não vai acontecer, segundo Thomas More, né? Thomas More. É um projeto impossível de se realizar. Outra ideia também de Thomas More é que a utopia é um ideal que move as ações humanas, como um horizonte do qual as pessoas tentam se aproximar, segundo essa frase aqui que está logo abaixo na página 11, né? Ou seja, a gente pode idealizar um mundo possível e tentar buscar esse mundo, não que a gente vai alcançar, né? Por exemplo, as leis determinam determinadas formas, determinados deveres e determinados direitos. Então é assegurado por lei o direito do ser humano ter uma moradia, a vida, boa educação, só que a gente sabe que não acontece, mas é algo que a gente tenta colocar em prática, mas não alcançamos toda a eficiência dessas leis, né? Então, Thomas More, ele fazia meio que a descrição inversa do que seria a Inglaterra. Então, isso era uma forma de criticar a conjuntura política e social do período que ele viveu, né? O período que ele viveu. Então, é basicamente isso. Ele viveu no período renascentista, né? Que havia uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tinha esses conflitos. Na página 12, está falando sobre Jean-Jacques Rousseau, né?
que veio na França, no século XVIII, no período conhecido como Iluminismo, né? E ele falava sobre a questão que o ser humano, a grande maioria dos conflitos que existem na humanidade remete à questão da propriedade privada. Quando o ser humano saiu do seu estado de natureza, começou a formar comunidades, começou a formar propriedade privada, cercar um terreno e dizer que aquilo é dele, começou os privilégios. E esses privilégios de uns sobre outros, né, trouxe conflitos sociais, trouxeram problemas. Então, essa questão dos privilegiados. Então, para ele, essa questão da propriedade privada é um problema. É o que traz conflito no meio social. Segundo ele, temos diferenças naturais, mas as desigualdades sociais são criadas pelo próprio homem. O homem criou a propriedade privada, criou o trabalho, criou o acúmulo de riqueza. E esse acúmulo de riqueza, os outros animais, os animais não racionais, né, no sentido de pensamento lógico, né, eles não acumulam riqueza, não existe dinheiro para eles, né? Eles buscam a sobrevivência, se alimentar e ter acesso às necessidades básicas. O ser humano busca enriquecer. E até mesmo ele enriquece e leva ele leva esse privilégio para os seus descendentes, né? Porque, por exemplo, uma família que tem muito dinheiro, ela vai deixar a herança, né? Então, as oportunidades vão ser diferenciadas. Uma pessoa que nasceu numa família rica e uma pessoa que nasceu numa família que não tem praticamente nada, nenhum acesso, não tem um acesso adequado à educação, não tem um acesso adequado à moradia, essas pessoas vão estar em níveis diferentes de condições de vida, né? Então, essas desigualdades sociais existem devido aos privilégios, né, de uns seres humanos sobre os outros, né? Então ele fala que a propriedade privada é o que trouxe problema para o ser humano, segundo Jean-Jacques Rousseau, né? E John Rawls, ele já fala sobre os aspectos ligados à equidade social. Por exemplo, ele fala sobre justiça social, no sentido de que igualdade de oportunidades. Então a gente remete ao pensamento das cotas, por exemplo, né? Então uma população que antes não tem uma origem mais humilde, ou ligada a uma identidade étnica ou racial, que, por assim dizer, não teve acesso a boa educação, a determinados direitos, né? Há a política de quê? As políticas sociais, as políticas de cotas, por exemplo, na universidade, né? Para fazer com que haja um equilíbrio da balança das oportunidades sociais para cada indivíduo, né? Se a gente for comparar uma pessoa que concluiu o ensino médio, que faltava professor na escola pública, né? Faltava professor de matemática, de química, e a pessoa teve uma formação que foi corrida, que não faltou professor, faltou conteúdo a ser estudado. E comparar com a pessoa que estuda na escola particular, que sempre tem professor daquela disciplina, não falta professor. A oportunidade, a igualdade entre as oportunidades não existe, não, é diferenciado. Então, por isso que existem políticas de cotas, para que haja acesso equilibrado à universidade, né? Uma tentativa de pelo menos equiparar, né, as oportunidades. Então ele fala sobre isso. Ele fala sobre justiça social. Então é basicamente isso, pessoal. Façam a leitura das páginas 11 e 12, falando sobre esses três autores. Fiquem com Deus e até a próxima aula.